Pessoal, vamos agora para o segundo curso de hoje, certo? Com a Isabelle, o Raul e o Hernani. Eles irão falar um pouco sobre a engenharia química, então podem tirar as dúvidas de vocês, podem ficar bastante à vontade, eles irão tirar as dúvidas no final, certo? Então podem mandar as perguntas que a gente vai colocando aqui para eles e no final eles irão responder. Agora eu passo a palavra para os três e fiquem à vontade e aproveitem. Boa tarde, gente. Meu nome é Isabelle, eu tenho 20 anos e estou no 7º período do curso de Engenharia Química na UFRN. Vai, meninos. Desculpa. Meu nome é... Eu estava falando mutado. Meu nome é Raul, faço Engenharia Química na UFRN e estou no 9º período. E a gente vai apresentar e dar continuidade aqui à mostra de profissões, falar um pouco do curso de Engenharia Química para vocês. Pronto, a gente vai apresentar nosso curso, né, que é Engenharia Química. A gente vai definir o que é Engenharia Química para vocês, qual a diferença entre a Engenharia Química e a Química, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, quais as áreas principais de atuação, os salários, as grades curriculares e algumas experiências que a gente tem em algumas entidades do nosso curso, como o PET, né? Então, pode passar o slide. Pronto, então, primeiro, a gente precisa definir o que é a engenharia, né? Ela pode ser definida como uma geração de bens... Pode seguir. Volta o slide, por favor. Pronto, boa tarde, gente. Meu nome é Isabelle, eu estou no 7º período do curso de Engenharia Química na UFRN. Eu tenho 20 anos e participo do Programa de Educação Tutorial, que é o PET, de Engenharia Química na UFRN, assim como os meninos. Bem, gente, acho que a gente não sabe até onde vocês podem ter assistido, porque a transmissão deu uma travada, mas se reapresentando ou apresentando, meu nome é Raul, faço Engenharia Química também na UFRN e participo do programa PET, que é o Programa de Educação Tutorial. E a gente vai apresentar um pouco aqui da Engenharia Química para vocês. Pronto, então, primeiro, o que a gente vai dizer para vocês é o que é o conceito de engenharia, né? Antes de entender engenharia química, o que é a engenharia em si. Pode passar. A engenharia, ela pode ser definida como a geração de bens úteis à sociedade por meio de quê? Dos recursos naturais, das matérias-primas. Então, por meio de projetos, a gente transforma recursos em bens úteis à sociedade. Então, o que é que o engenheiro precisa para formar, para fazer esse projeto, para executar esse projeto? Ele precisa ter atitudes, conhecimentos, habilidades e, além disso, a parte de criatividade e experiência. Então, de conhecimentos, o que é necessário? Parte dos conhecimentos que a gente adquire na nossa graduação, que são as ciências naturais, física, química, matemática, e as ciências de engenharia, que são os fenômenos de transporte, as operações unitárias, a área de materiais. E na área de habilidades, o que a gente precisa ter? A gente tem que trabalhar muito bem em equipe, porque os engenheiros, além de trabalhar muito com máquinas, a gente pode ser responsável por gerir as empresas também. Então, na área de atitudes, a gente precisa ter o quê? Ética profissional, é um grande exemplo, responsabilidade social e política, e a busca permanente pela nossa atualização profissional. Além disso, a gente tem que ter muita criatividade e experiência. E essa criatividade, ela é essencial, porque o engenheiro, ele é, em suma, um resolvedor de problemas, né? Então, de maneira criativa, o engenheiro resolve os problemas. E também a gente precisa de experiência, que essa experiência ela pode ser adquirida por meio de laboratório, né, com a pesquisa científica, ou em estágios em indústrias propriamente ditas. Pode passar. Então, a essência da engenharia é a capacidade de criar e de transformar as coisas. Passa. Pronto, aqui tem algumas imagens representativas de onde a gente pode ver a engenharia química no nosso dia a dia, que é no setor de alimentos, setor de higiene pessoal, de materiais de limpeza. A gente também pode ver a engenharia química
no setor de combustíveis e no setor de têxteis e de materiais para tecnologia. Vocês vão entender isso mais na frente, quando o Hernani estiver falando das áreas de atuação que a gente pode estar atuando no mercado de trabalho. Pode passar. Então, e aí a gente fica na indagação de o que é a engenharia química, né, em si. Pode passar. Então, por definição, ela pode ser vista como um ramo da engenharia envolvido com os processos das matérias-primas, elas sofrem modificações químicas ou físicas, por meio do processamento no qual os produtos resultantes venham a atender um determinado fim. Então, onde é que o engenheiro químico ele atua? Ele atua no processo das transformações físico-químicas, a fim de transformar as matérias-primas, que são os recursos lá que eu falei da engenharia, em produtos úteis à sociedade. Então, o mais importante aqui nessa parte de engenharia química é lembrar que a gente está preocupado com o processo industrial. Por exemplo, a que temperatura ou pressão determinada máquina ela deve operar para que determinado produto ele seja obtido em maior quantidade. Ou quais matérias-primas elas são mais adequadas para que um produto de maior valor agregado seja produzido. Ou seja, a gente atua no processo das indústrias para que haja uma melhor eficiência no método de produção que está sendo utilizado. E aí, nesse campo industrial, a gente pode atuar em universidades, institutos de pesquisas, se dedicando a pesquisa em empresas de consultoria, ou em órgãos também de regulamentação ambiental. Pode passar. Então, só mais uma coisa. Nessa parte de regulamentação ambiental, ou pesquisa em indústrias em empresas de consultoria, a gente tem até, nos nossos laboratórios, pesquisas que são voltadas para essa parte mais de trabalhar em universidades futuramente, que é um exemplo, é que eu trabalho com pesquisa de tratamento de efluentes têxteis, e o engenheiro químico pode atuar nesses laboratórios, desenvolvendo métodos mais eficientes para o tratamento de efluentes têxteis, por exemplo, porque a gente está preocupado com o processo da indústria, por exemplo, no processo do tingimento do jeans, por exemplo, são gerados muitos efluentes e que, para descartar esses efluentes nos rios, eles precisam estar em certas condições estabelecidas pelo CONAMA, então eles precisam ter um certo pH, uma certa turbidez adequada. Então, para jogar esses efluentes no rio, é preciso a gente fazer um tratamento de efluentes. Então, a gente não está preocupado só com, vou transformar essa matéria-prima aqui nessa calça jeans. Não, a gente está preocupado com o processo como um todo, até a parte de escolha da matéria-prima, até a última parte, que é o tratamento dos efluentes, reaproveitamento de recursos e essas coisas. Pode passar. Já posso. Só para falar um pouco por que a gente vai explicar a diferença do químico para um engenheiro químico, porque ocorre muito de pessoal familiar ou alguém assim do tipo chegar, você faz química, né, não sei o quê. Aí você vai, se você entrar no curso, você já tem a sua resposta aqui, já na ponta da língua, tá ligado? E você mesmo explicando, o cara ainda vai ficar, beleza, químico. Aí não, gente, você tem que... eu sempre digo pra minha família. Acontece muito. A minha família é isso, direto. Sim. Mas aí é por isso que a gente colocou isso aqui. Essa parte. A gente fala que, eu faço engenharia química. Aí a pessoa olha pra nossa cara e diz, que legal, você gosta muito de química, né? Você faz química. Aí a gente fica, Mas que existe uma diferença gritante entre os cursos e que engenharia química não abrange somente a parte de química. Então, vamos ver agora a diferença entre um engenheiro químico e um químico. Pode passar. Pronto. Um químico, ele está preocupado com a parte micro e o engenheiro químico, ele está preocupado com a parte macro. Ou seja, o químico, ele está estudando ali a composição, as características, as estruturas, a propriedade das substâncias, além da interação entre as mesmas e as transformações e combinações da matéria. Então, ele está preocupado ali com a reação química. Se eu juntar aqui esse produto A, esse reagente A com esse reagente B, qual tipo de produto vai formar, qual o mecanismo que essa reação vai ocorrer e essas coisas laboratoriais, certo? O engenheiro químico, como eu já venho falando, ele está na parte macro, ele está na parte industrial. Então, ele está envolvido com o desenvolvimento dos processos de fabricação, pelos quais essa matéria-prima é transformada em produto
de uso comercial. Então, química estuda a estrutura, as propriedades, a transformação das matérias nos materiais. Então, eles têm uma formação mais profunda na química, né, obviamente, e nas transformações, nas reações, como elas ocorrem, em que temperatura ocorre melhor, que mecanismo, no como ocorrem as reações em si, na parte físico-química, bioquímica, etc. Já na engenharia química, a gente se concentra no processo, em como aquelas operações estão ocorrendo, quais temperaturas são ideais, quais pressões. A gente é responsável também por projetar os equipamentos das indústrias, de acordo com a capacidade de produção, quais reatores eu preciso, quais válvulas eu preciso, que temperatura eu vou operar, essas coisas macro da indústria. Como eu vou previamente esse reagente aqui, para que no final do processo ele não gere um efluente tão contaminante, tão tóxico para o meio ambiente. É isso que a gente está preocupado, a nível industrial, a nível macro. A gente não está preocupado nas reações em pequena escala. Por exemplo, tem uma indústria de detergente, de sabão. Vou estudar aqui a saponificação? Não. Não é esse o papel do engenheiro químico. A gente vai ali tá atuando em que vazão eu coloco desse reagente nessa máquina para produzir tantas toneladas por dia, que temperatura, qual a pressão que eu vou usar, entendeu? A gente já pega já sabe que existe essa reação de saponificação, a gente não está preocupado no mecanismo, a gente pega a reação da química, que já é conhecida, e aí a gente está preocupado como o processo vai ocorrer e também, posteriormente, como os efluentes serão tratados e sempre pensando na forma macro do processo. Só um adendo, assim, que não, a gente tem que saber, mas não tão especializado quanto o pessoal da química vai saber. Eles vão saber, tipo, quem, por exemplo, for para a química, vai saber os mecanismos, tem que saber direitinho os mecanismos reacionais, que, por exemplo, uma reação, quando vai acontecer, não é tipo A mais B dá AB, sabe? Que a gente vê no ensino médio. Não. Ocorrem várias etapas ali entre o A e B que o químico tem que saber. E o engenheiro químico estuda isso, mas ele tipo, tem que usar isso como base para usar isso de forma macro depois, entende? Exatamente, a gente não pode descartar a parte da química, é a nossa ferramenta muito importante, mas a gente não está tão concentrado somente nisso, entendeu? Claro que a gente vai ter que saber qual é a reação, a que temperatura, se ela libera muito calor, se não, porque senão a gente vai explodir a indústria, né? Mas a gente está mais preocupado nos equipamentos, em como o processo ocorre, vazões, temperaturas e etc. Mas, obviamente, que a gente tem sim que saber qual é a reação que está acontecendo ali, né? Mas já dando um spoiler aqui, tipo, se você vai fazer engenharia química, eu amo química, mas não quero, vou querer fazer engenharia química. Saiba que a maior parte é física e principalmente física. Tipo, química, claro que você pode, tipo, seguir uma área na engenharia química, que é uma engenharia muito diversa, e seguir uma área mais voltada para química, mas que o curso em si é mais física, é mais termodinâmica, é mais as operações que a gente vai explicar mais para frente. Pode passar. Boa tarde, eu sou Hernani, sou do PETEQ e sou do 7º período de Engenharia Química. O que eu preciso ser para ser um engenheiro químico? Dentro das habilidades que requerem para ser um engenheiro químico e conhecimentos, é muito importante que a gente destaque, primeiramente, é necessário o conhecimento dos processos físico-químicos, que justamente o nome já faz jus a isso, conhecimentos que integrem química, bioquímica e biotecnologia, matemática e física, ou seja, essas ciências naturais. Isso é essencial, esse conhecimento. Como o Raul falou anteriormente, se você não gostar de algo disso, não é uma carreira a se seguir, porque todas essas 3 ciências, elas são muito estudadas e são essenciais para o desenvolvimento da engenharia química, além também da matemática, como já dito.
Também, o engenheiro químico é preciso ter as habilidades do conhecimento das normas ambientais, da segurança, dos padrões de qualidade, esse tipo de coisa. Que hoje em dia é justamente uma das coisas que mais se requer para um profissional de engenharia química, que ele sempre esteja adequando a questão do controle de qualidade, esse tipo de coisa, fazendo análises, verificando os padrões de uma maneira macro e não micro. Também o conhecimento da legislação relevante, ou seja, da legislação tanto ambiental, mas também trabalhista, de qualidade, esse tipo de coisa. Porque meio que, como a Isabelle falou mais no início, o engenheiro químico ele vai estar por dentro de todo o processo. Então, é necessário que se tenha um conhecimento da legislação para que saiba que se aquele processo está adequado. E também a habilidade de gerenciar projetos. É uma coisa muito importante que vai desde o planejamento financeiro até a aplicação e o desenvolvimento da fábrica ou da indústria. E ter uma noção de todo o projeto, de todo o processo, de tudo o que está acontecendo. Não algo detalhado nas minutas, mas sim de algo de uma maneira geral, mas que seja que você tenha um conhecimento, você sabe lidar com o que está acontecendo. Tipo, se você tiver numa empresa, se houver algum problema, você como engenheiro químico, você vai ter que ter ideia do que está acontecendo, por que houve aquele problema. Aqui nós temos outras habilidades que são muito importantes que o engenheiro químico tenha na atualidade, que é o raciocínio lógico, as habilidades estratégicas, a criatividade, porque hoje em dia a criatividade é uma das habilidades mais que o mercado de trabalho mais busca em você, a organização, a comunicabilidade, que é uma habilidade assim essencial, acho que para todos aqueles que vão trabalhar em indústrias e processos, é muito importante que a comunicabilidade seja uma habilidade bem desenvolvida. A inteligência espacial e saber trabalhar em grupo. Isso é uma coisa que nós temos que aprender já bastante de cedo no curso, que a gente começa a trabalhar em grupo e tem várias entidades, inclusive na própria sala de aula, os professores sempre fomentam os alunos a estudarem, a saber trabalhar em grupo. E o estudo, também, que é algo, outra habilidade. Eu posso só complementar uma coisinha, só para falar. Tipo, Sim. eu acho que a gente tá falando essas coisas, mas, tipo, não é algo que precisa você já ter, sabe? Por exemplo, eu quando entrei na engenharia química, pô, eu era um cara super tímido e nos... Boy, dessa roda aí, desse solzinho aí, eu não tinha quase nada, não, velho. A maioria das coisas você vai aprender no curso e você vai ter que se virar, porque não só indo para a aula que você, e tirando 10, você não vai saber nada dessas coisas todas, não, sabe? Você tem que ir procurar, tipo, e eu melhorei muito quando eu entrei no PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Pô, me ajudou bastante com saber trabalhar em grupo, comunicabilidade, ter mais noção de organização, tem muitas, ou seja, você tem que procurar por você mesmo coisas para agregar valor para você, porque não é só você tem que ter isso em mente que não só os conhecimentos da faculdade que são importantes para você entrar na carreira no mercado de trabalho, sabe? Você tem que fazer um curso de inglês ou um curso se aprimorar enquanto pessoa também, sabe? Isso é bem importante. Sim, justamente, como o Raul falou, tipo, só o que você aprende em sala de aula não vai ser suficiente para você conseguir ser um profissional de sucesso. Você vai precisar sempre buscar outras coisas. E mais à frente vai ser apresentado que o próprio curso, ele disponibiliza algumas entidades, alguns grupos, que ajudam muito a desenvolver essas características que eu citei aqui. Pode passar. Pronto, quanto às áreas de atuação. O engenheiro químico, ele tem uma coisa que ele tem muito, são áreas de atuação. Porque praticamente tudo aquilo que envolver processos, indústria ou produção de algo, vai ser necessário que tenha um engenheiro químico. Justamente por causa dessas habilidades que eu citei anteriormente, no qual ele vai ter noção de todo o processo, certo? E praticamente tudo que a gente faz hoje em dia se faz necessário que exista, por exemplo, algo químico. Tudo que é material é químico, não é? Justamente. Então, aqui temos alguns exemplos.
Alguns exemplos que nós podemos ver aqui, tem a indústria petrolífera, a indústria de... Aqui nós vemos a produção de energia eólica, a indústria de cosméticos, de óleos, de tecido, que é uma indústria também bastante presente aqui no estado, a indústria de produção de plantas e a indústria de alimentos. Todos esses tipos de indústrias são áreas que o engenheiro químico pode atuar. Além disso, existem outras, e várias outras também áreas de atuação. Ele pode trabalhar também na área de perícia, área que envolva, como é que eu posso dizer, tubulações, por exemplo, nas companhias de água, esgoto, esse tipo de coisa. Todos esses são áreas de atuação do engenheiro químico. Pronto, pode passar. Quanto ao mercado de trabalho no estado do Rio Grande do Norte, aqui a gente citou algumas, nos quais nós temos a Petrobras e as empresas terceirizadas, que as subsidiárias também, e todas aquelas que fornecem alguma coisa para a Petrobras são áreas de atuação do engenheiro químico. A indústria de cimentos, que uma das principais que tem aqui no estado é cimento Nassau. A Coteminas também é uma grande parceira da engenharia química. A Ambev, a Biosev, a Vicunha Têxtil também é outra empresa. A Esterbon, inclusive no curso de engenharia química, muitas pessoas estão estagiando na Esterbon, a Vicunha Têxtil também. A Coca-Cola, o Grupo Bemis e a Samis. No PET-EQ, que eu e os meninos faz parte, já teve bastante ex-petianos que saíram para estagiar justamente em várias dessas empresas aqui. E muitas outras que nós temos aqui no estado também. Vou passar. E quanto ao mercado fora, se um estado tão pequeno como o Rio Grande do Norte tem tantas oportunidades, outros estados, o Brasil todo, oferecem uma gama muito maior, no qual não podemos citar uma por uma, mas tem as indústrias de polímeros, de tintas e vernizes, que é uma coisa bastante necessária no engenheiro químico. A indústria farmacêutica e cosméticos, que inclusive é uma das que vem empregando mais. O setor agroindustrial, que é na área de fertilizantes, ou defensores agrícolas. A área ambiental, que também atualmente tem sido uma das que tem crescido mais, justamente pelo fato de que, nos últimos anos, existe uma necessidade de que se as empresas se adequem à legislação ambiental, ou seja, existe necessidade obrigatória do tratamento de resíduos, esse tipo de coisa. Então, se você for tratar os seus resíduos, algumas empresas preferem, por exemplo, ao invés de contratar um engenheiro químico para fazer o tratamento lá, eles preferem contratar empresas que terceirizam esse tratamento de resíduos. E nessas empresas, o engenheiro químico também irá atuando. De qualquer maneira, vai ser necessário ter a presença do engenheiro químico. No Polo Industrial do Camaçari, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é um dos grandes polos industriais que nós temos no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, onde tem várias indústrias de produção de vários produtos, e a Zona Franca de Manaus, que também é um grande polo de produção industrial no Brasil. Esses são grandes mercados fora do estado no Brasil. São alguns exemplos, mas nas outras regiões todas apresentam isso também. Pessoal, eu queria falar só um adendo sobre todas essas coisas. Vocês perceberam até aqui que, tipo, uma das grandes qualidades e das características que tem que ter um engenheiro químico é que ele tem que ser multidisciplinar. Tipo assim, ele tem que saber um pouco de cada coisa e principalmente ter uma base muito grande do seu conteúdo. E aí, muita gente pode se perguntar, mas por que eu não vou fazer, sei lá, acho que vai ter até agora de engenharia ambiental, e o engenheiro químico pode trabalhar na parte ambiental. O engenheiro químico também tem engenharia de alimentos, mas o engenheiro químico também pode trabalhar na parte de alimentos. Então, por que eu faria engenharia química? Primeiro que a formação é abrangente, isso, como a gente vai explicar um pouco mais na frente, mas isso é um ponto positivo e negativo. O positivo é que você é um coringa no mercado. As portas vão estar muito mais abertas para você do que o pessoal que, digamos, se formou nas outras áreas, mas ao mesmo tempo eles sabem muito mais de especificidades que você não sabe e que se você procurar, for atrás, for um cara
for um cara que procure sempre aprender, você vai, digamos assim, estar um pouco à frente, sabe? E outra coisa, a gente botou essa parte do mercado no RN e o mercado fora, mas eu quero deixar algo claro, tipo, o mercado no RN ele é pequeno. Se a gente for comparar com essas outras áreas de Zona Franca de Manaus, Polo Industrial de Camaçari e até região Sudeste e Sul principalmente, é muito mais forte a presença de indústrias do que na região Nordeste. Na região Nordeste, o grande polo industrial é Bahia, Pernambuco e Ceará. Então, quando você for escolher assim a engenharia química, aí você pense assim também: pô, eu sou um cara que não tenho medo de desafios, eu quero morar onde for, eu quero estudar onde que for, eu quero ser engenheiro químico e eu posso ir para qualquer canto do Brasil, é isso que eu quero, tá ligado? Você tem que ter essa visão. E outra coisa que eu também quero falar e deixar bem claro de novo, você tem que ser multidisciplinar, mas é uma coisa que um professor meu sempre gostava de falar, que o conhecimento e as coisas que você vai aprendendo é como se fosse uma cebola, sabe? E você vai só colocando mais cascas e casca naquela cebola e até que você vai ter um cebolão, assim, digamos. Tá entendendo? Não é algo que a gente tá colocando aqui várias coisas e pode estar, tipo, assustando vocês, não sei. Eu, pessoalmente, eu acho que eu ficaria assustado vendo tanta coisa, porque engenharia química é muitas coisas, muitas opções. Mas você vai aprender, digamos assim, o básico na sua formação. Você pode se especializar até na própria universidade, sabe? Os laboratórios estão aí para isso. Mas, basicamente é isso. Você é um coringa e tal. Eu queria fazer essa analogia da cebola. Achei interessante. Não é um negócio para você ficar com medo. Você vai aprender gradativamente. É, Hernando? O que a maioria quer saber? E o salário, certo? Pode passar aí. Segundo o CREA, o salário do engenheiro químico ele varia de acordo com as horas trabalhadas diárias. Se ele trabalhar 6 horas diárias, ele receberá 6 salários mínimos. Enquanto se trabalhar 8 horas diárias, receberá 8 salários mínimos e meio. Os valores vocês podem ver aí na tela, estão corrigidos de acordo com o salário mínimo do ano de 2020. Mas uma coisa é muito importante que se entenda. Dificilmente o engenheiro químico ele é contratado inicialmente como engenheiro químico. Geralmente, como o Raul falou, você vai ter que adquirir a experiência. E a experiência você vai adquirir isso geralmente fora ou dentro do próprio mercado de trabalho. Por isso, inicialmente, você pode ser contratado como analista, o que geralmente tem um salário um pouco menor. Mas o que isso significa que você tem a oportunidade de se desenvolver dentro da empresa até chegar ao nível de engenheiro químico, certo? E o CREA, você também pode tanto ter o CREA como o CRQ. E o que seria o CREA? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, se não me engano. Que ele justamente vai regulamentar os salários e os pagamentos, porque, tipo, antes de existir esses conselhos, ou quando não existe a atuação desses conselhos, algumas empresas querem pagar salários injustos e muito baixos aos engenheiros. Inclusive, isso acontece dentro de prefeituras, esse tipo de coisa, que querem pagar salários muito baixos. Para isso, o CREA atua tanto na regulamentação trabalhista, como nas questões trabalhistas, na melhoria das condições de trabalho, verificar isso na questão dos engenheiros. Mas o engenheiro químico tem direito ao CREA e também pode ter o CRQ, o que lhe garante o direito de trabalhar como químico. Ou seja, além de você ter o direito de poder trabalhar como engenheiro, você também pode participar de concursos, você pode trabalhar como químico. E o CRQ, ele vai ter um salário um pouco diferente, mas isso é uma segunda oportunidade que você tem. Ou seja, você se forma em engenharia química, você tanto pode ter direito a ter o CREA, como engenheiro, mas como químico. Certo? Era isso. Então, o salário. Falar um pouco da minha parte e só querendo dar um adendo. Cara, quando você sai da universidade, você meio que assim, você quer um emprego, cara, você quer ter sua estabilidade financeira, e isso eu vejo na maior parte de todas as pessoas, sabe?
essas empresas apresentadas tem um mercado aqui no RN, cara, os caras já tem um engenheiro lá que está há 15 anos lá fazendo a coisa. Você acha que eles vão demitir ele para contratar você, recém-formado, com um diploma na mão? Não, tá ligado? Tipo, essa parte de que você vai ganhar experiência quando sair da universidade e em outras empresas é verdade. Tipo, você tem que procurar, tipo, pelo menos que eu vejo muito do pessoal que já tá assim, digamos, no topo, que vem dar palestra pra gente, que trabalha na Heineken, que trabalha em grandes empresas mesmo, eles começaram de baixo, eles aceitaram, tipo, trabalhar só como químico, entendeu? É uma coisa que você também tem que saber escolher para a sua vida. Tipo, pô, vou começar daqui, mas eu quero daqui a um tempo estar ali, entendeu? E não vou deixar de estudar. E toda profissão é assim, tá, gente? Toda profissão que você vai ter que sempre estar estudando. Não tem essa, não. É basicamente isso que eu queria falar, e aí pode passar. Pronto. Eu já falei o grande ponto positivo do engenheiro químico. Era por isso que eu queria. Eu acho que eu não botei nenhum slide de ponto positivo, aí, pô, ia ficar só os pontos negativos aqui, né? Aí eu introduzi logo lá em cima os pontos. O grande ponto positivo do engenheiro químico é ele ser um coringa. Essa é a palavra que você tem que ter na sua mente. Ele, pô, a gente já apresentou aqui inúmeros cantos onde ele pode trabalhar e pode ter certeza que ficou faltando coisa aí, sabe? Além de que a gente ainda pode ser pesquisador na universidade e ser professor, sabe? Então não falta do que você, tipo assim, se eu tô com um pouco dúvida, mas gosto da área, talvez seja a área para você, sabe? Você vai se descobrir dentro do curso e você vai gostar, porque é muito difícil não gostar, viu? Vou falar para tu. Mas tem pontos negativos, como eu já falei também. O curso geralmente ele não é especializante, então você vai ter que se especializar naquilo que você vai trabalhar, mas no que você vai trabalhar. E aí esse aqui eu coloquei porque é muito verdade das engenharias em geral, mas principalmente em engenharia química tem uma coisa que, digamos assim, muita gente desiste antes só pela parte da engenharia sem realmente ter visto a engenharia química. Então eu coloquei porque a única matéria até o quarto período que é um pouco de engenharia química que é apresentada para a gente é a termodinâmica, sabe? Enfim, é a termodinâmica. Por quê? Tipo, se você só vai ver coisas realmente de engenharia química do quinto período à frente, realmente, do quarto período para frente. Mas por quê? Porque tem várias apresentações, sabe? Você tem que ter o básico da matemática, o básico da física, o básico da química, e continuar com essas coisas até você ser introduzido às matérias de engenharia química e até a entender um processo todo que está ocorrendo na indústria. E aí, esse mercado de trabalho imprevisível, eu coloquei até um asteriscozinho, porque é o seguinte, a engenharia química, mais do que qualquer outra área, a demanda por profissionais dela é altamente ligada à economia do país. Então, se a economia do país não vai bem, e aí eu posso até dar uma revisão econômica, falar alguma coisa sobre, que, tipo assim, se algum processo de qualquer coisa que faça a economia ficar mal, pode ter certeza que vários engenheiros químicos vão ser demitidos. Se, por exemplo, tem um aumento substancial, imposto X, vai fazer várias empresas Y quebrarem, e aí vários engenheiros químicos serão demitidos dos seus trabalhos. Isso não é mais do que qualquer outro trabalho. Tipo, vamos supor por exemplo, outro curso que não tem isso, por exemplo, medicina. Medicina, o pessoal sempre vai querer, não é? Claro que tudo é altamente ligado à economia, mas nesse caso eu quis deixar aqui, essa é a profissão que
é muito ligada. Se a economia do país vai mal, pode ter certeza que vão ser poucos contratados por ano engenheiros químicos. E pode ter certeza que... Tanto é que quando fazem grandes empresas... eu me esqueci do órgão do governo, mas ele faz uma previsão. Ele fez uma previsão de até 2020 de quantos engenheiros estariam sendo contratados. Engenheiros ao todo, sabe? Mas... engenheiros ao todo. Mas... e ele faz uma de quantos engenheiros estariam realmente trabalhando. E tipo assim, ele faz uma previsão de tipo 600 mil até 1 milhão. Tá vendo como é grande, é tão muito grande essa diferença? É porque é muito difícil realmente, porque a economia, a todo tempo, qualquer decisão ou qualquer coisa muda muita coisa e pode... então, é uma estabilidade, é um mercado de trabalho imprevisível. Mas, cara, se você for bom naquilo que você faz, você pode ter certeza que não tem crise. Se você souber, não tem crise que vale lhe arrancar aquele seu trabalho, tá ligado? Tem muita gente que tem uma mentalidade, assim, digamos, muito conservadora. Não tá errado, mas... vou fazer um concurso público depois que acabar a universidade, porque eu quero ter estabilidade no meu emprego. É uma opção, é uma opção. Não é errado nem certo, mas, tipo, a engenharia química precisa de você ser, digamos assim, não sei se despojado é a palavra certa, mas despojado aí, sabe? Tipo, a não ter medo de ir para outra região para você trabalhar, arrumar um emprego, e nem e saber dessas dificuldades do mercado. E, assim, a gente já falou com vários representantes até de outras universidades, e isso é um problema da educação brasileira. Eu acho até que muitos pessoal das mostras de profissões vão falar que é um ponto negativo do seu curso, porque é um ponto negativo da educação brasileira, na verdade. É que geralmente quem é o professor é muito difícil. Tipo, eu tenho isso em qualquer engenharia, é muito difícil ter uma pessoa que exerceu a profissão realmente por um período grande de tempo, entendeu? Tipo, o cara foi engenheiro da Petrobras e tá dando aula aqui na UFRN. É muito raro ver uma coisa dessa, sabe? O cara vai preferir ficar lá na Petrobras. Para ele, tipo, dizer experiências dele, como o que ele fazia lá, sabe? E por isso, assim, é geralmente um cara que passou a vida dele toda acadêmica, então o curso tende sempre a formar melhores pesquisadores e professores. Mas nada que, tipo assim, eu tô falando tipo assim, mas que você não possa aprender por você, sabe? Não, o que eu quero deixar claro é que, tipo, não tenha medo do aprender, porque, tipo, a ansiedade por exemplo, nervosismo, são criados por falta de experiência. Você não pode se cobrar de algo que você nem viveu, entendeu? Então você tem que ter uma inteligência emocional de saber isso, saber suas emoções e saber que você vai aprender. Se você não aprender, aí paciência. Enfim, é isso que eu queria deixar claro aqui. Pode passar. E aqui, tipo, eu trouxe esse ranking ranking universitário da Folha, que ela faz o ranking das engenharias, melhores engenharias. Então, tipo, se você for um cara, isso é da engenharia química, tá? Se você for um cara, pô, eu tiro só 10 aqui na minha instituição, que eu estou fazendo ensino médio, sou muito, muito foda. Cara, se você tiver a chance de se pá, ir para a USP, Unicamp, o FRJ, você pode ter certeza que são tem os melhores conceitos de engenharia química. Aí eu poderia puxar mais o saco assim para o FRN, dizer que são melhor que ele, mas, cara, ser sincero, em vários cursos até, né, obviamente. Até porque a nota de cortar do Enem é muito melhor. Mas, tipo, a UFRN, cara, se você tipo, não pode, a UFRN, cara, aqui. É a melhor do estado. Se você, não quero o FRN, não sei porquê, tipo, sou de outro estado. Entre a 5 e a 30 tem tem a de Pernambuco, a da Bahia e a do Ceará. Mas, tipo, percebe também que é muito por causa que lá
demanda mais disso, lá o setor industrial é maior, aqui não tem, digamos, investimento tanto no setor industrial, aqui é mais comércio, então é por isso que talvez aqui não seja tão avançado, mas é uma posição muito, muito boa, 30, muito boa. Isso é do ano passado, eles levam em conta diversos fatores, concluintes, ENAD, que é a prova que você faz de conclusão de curso, professores, muitas coisas que eles levam em conta. Esse ranking RUF. Pode passar. E tem essas... desculpa, eu só falei da UFRN, né? Pode voltar lá? Tem a universidade, se você tiver dinheiro para pagar uma privada, tem a Universidade Potiguar e a Uninasal também tem engenharia química. E tem a UFESA também, que oferece o curso. E tem a posição de cada uma nesse ranking. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link de todos, sabe? De todas as engenharias. É muito bom a pessoa ver, se você saber analisar ali, né? Pode passar. Agora sim. Então, falando um pouco agora da grade curricular. Cadê o departamento? Olha, a principal, né, claro, é o departamento de Engenharia Química, que conta com 35 matérias. Mas como a gente já falou, eu já botei essa tecla bastante, a gente é multidisciplinar, a gente tem que... Gente, eu acho que não foi falado, mas todas as perguntas vão ser, eu não sei se foi falado, vão ser respondidas no final, ou tem algumas perguntas que vai, como a área de atuação, acho que já foi respondida, vai ser, ou está sendo respondida, mas se caso faltar, vocês botem aí de novo que a gente responde, tá? Tá, Departamento de Engenharia Química conta com 35 matérias, mas como eu falei, tipo, antes de você chegar nas matérias de Engenharia Química em si, realmente, você vai passar para o Departamento de Matemática, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3 e Estatística. São coisas, tipo assim, que você pode usar na sua... E Cálculo 1, se você... Olha, pelo amor de Deus, se você for querer fazer engenharia, e um engenheiro que não sabe de cálculo 1, velho, cálculo 2, velho, você tem que saber, vai lhe dar o conhecimento espacial, você vai começar a ver as coisas de forma diferente, sabe? Mano, isso aqui lindoida, tá? Isso aqui, eu vou, na moral, cálculo 1 e cálculo 2, você perde um pouquinho do seu juízo, mas vale a pena, é legal. Eu recomendaria, ó, pessoal pagar essas matérias. Doido um pouquinho, mas é só um pouquinho. E departamento de química com 9 matérias. Tipo, olha aqui, eu faço engenharia química, mas eu não gosto de química. E aí? Uma pessoa. Eu vou falar isso agora. Tem, tem uma pessoa que perguntou: não gosto de matemática, mas gosto de química e física, não foi isso? Posso fazer o curso? Pode fazer o curso. Primeiramente, você pode começar a gostar, mas, tipo assim, você tem que saber. E outra coisa, tá? Olha, ensino médio não tem nada a ver com a faculdade. Nada a ver. Tem muita gente que só tira 10, 10, 10, 10, 10 matemática, 10, 10, 10, 10 física, 10, 10, 10, 10 química, chega na universidade 0, 0, 0 e 0 e 0. E acontece, tá? É normal. E você estuda muito. Eu coloquei até um memezinho no final com isso, sabe? Estudei 3 dias, 2 semanas sem parar para uma prova, gastei todo o meu tempo, chegou lá 0. Comigo não aconteceu dessa maneira, mas parecido. Mas acontece muito, é só o que tem relato, tá ligado? Departamento de Física, sim, aí tem que pagar matérias de Física, como Mecânica. Engenharia Química tem uma sorte que é a única engenharia química, é a única engenharia que não paga mecânica no primeiro período. Então, o primeiro período, geralmente, da engenharia química é bem light, assim, digamos. A única matéria realmente difícil... eu tô falando da UFRN, né, no caso. Mas, no caso... pode ser algo mais amplo, pode ser outras universidades que você vai pagar em outros períodos. Mas especificamente, tipo, geralmente
se você pagar mecânica e cálculo 1 no primeiro período, vindo de um ensino médio que a gente sabe, tipo, a realidade. Quem não vem de institutos federais e quem não vem de escolas particulares boas, geralmente vai ter uma grande dificuldade no cálculo, velho. Então, se você, tipo assim, tem um pouco de dificuldade já em matemática, dá uma treinada aí, bastante, porque senão você já vai, que nem eu falei, tipo, você não vai nem conhecer o curso e já vai desistir, entendeu? Como muita gente acaba fazendo. Não vai nem conhecer o curso realmente e vai desistir. Pode passar aí, eu acho. Tá, aí sobre o departamento de engenharia química, depois que você já tiver essa base toda, você vai começar. Primeiro que tem aqui na UFRN, eu acho que isso é muito bom. Eles colocam essa matéria, princípio dos processos químicos, que acho que geralmente tem outras universidades também, que é para tipo, quando o aluno for, digamos assim, sofrer uma AP lá na frente, já vai saber um pouquinho já de onde é que ele vai vir, de onde é que vai vir, sabe? Então, essa matéria é meio para introduzir várias outras dessas matérias aí da frente. A termodinâmica, que você vê bem cedo também, que é como se fosse uma base também do que você vai poder utilizar, sabe? Tem muitas tabelas termodinâmicas que você vai utilizar muito durante o curso. E aqui é a chave do curso, que você tem que saber 1.000.000%, é essa daqui. Fenômenos de transporte. Vocês veem aí no ensino médio, pessoal do ensino médio vê, bastante, tipo, veem isso só que de forma muito superficial, muito superficial, que é transferência de massa, de calor e de momento. E, boy, isso aqui é lindo, na moral. Se eu quero pegar um livro, estudar, começar a fazer exercício, isso aqui é muito lindo. Você vai entender como é que fisicamente as coisas, a massa, a energia e o momento é trocado entre duas coisas, digamos assim. É um pouco difícil de explicar para quem está no ensino médio, mas, por exemplo, formas de transferência de calor, convecção, radiação e... Nossa, meu Deus do céu, esqueci. Enfim, vocês veem aí no ensino médio, eu me esqueci o nome que dá no ensino médio. Condução, convecção e radiação. Você vai ver, digamos assim, muito com a matemática muito mais aprofundada e com coisas que você aprendeu anteriormente, essas coisas, sabe? E você vai, isso depois você vai poder aplicar para você fazer nas operações unitárias, saber projetar como é que funciona um trocador de calor, sabe? E qual é o tipo de trocador de calor que você vai utilizar. Sim, faltam 10 minutos, né? Eu vou dar uma apressada aqui, então. Tá, então, essas matérias aqui, fenômenos de transporte, tinha 1, a 2 e a 3, operações tinha 1, a 2 e a 3, que aí você vai ver todas as operações que tem na indústria química, que é destilação, trocadores de calor, aí, por exemplo, aí depois você vai ter uma noção, depois de saber cada equipamento desse isolado, você vai ter uma noção, esse processo aqui, para fazer um determinado tipo de sal, por exemplo, usa isso. Isso aqui eu já sei. E aí, tipo assim, você vai entendendo o curso desde a química, física e matemática e vai aumentando a um nível maior até chegar de você saber cada operação em si, até que você já está no nível de indústria, pequena indústria e depois céu é o limite, sabe? E aí tem várias coisas que podem ajudar nisso, como a computação, bioquímica, e para ajudar nisso são instrumentos da engenharia química, que o pessoal já explicou. Pode passar. Isabelle voltou na... Eu não sei. Voltei, tô aqui. Pronto. Perguntado sobre as linhas de pesquisa, né? Se a gente faz pesquisa mesmo sendo do PET. Sim, a gente faz pesquisa e algumas linhas de pesquisa que existem na UFRN são nessas áreas aqui de petróleo,
tecnologia de alimentos, reatores e termodinâmica, que são disciplinas que a gente paga e muita gente desenvolvendo pesquisa nessa área, engenharia ambiental, de transporte, bioquímica, enfim, tem vários ramos e linhas de pesquisa, vários laboratórios que a gente pode atuar na UFRN para desenvolver aquelas habilidades que a gente vem falando desde o início. Pode passar. Só correr um pouquinho por causa do tempo, gente. E aí, a gente tem os grupos de engenharia química na UFRN que contribuem muito para a nossa formação lá. E aí eu vou citar eles e explicar mais o PET, né, que é o que a gente faz parte. Pode passar. Pronto. O CAEC é o Centro Acadêmico de Engenharia Química. O Centro Acadêmico é uma entidade que representa todos os estudantes universitários. E ele representa a gente, e ele é um canal direto de comunicação entre a gente, estudante, e o Departamento de Engenharia Química. E ele realiza discussões, debates, as caloradas, né? E todas as festas. De maneira democrática, inclusive, para que todo mundo possa participar. Pode passar. A gente tem também a EPEC, que é a Escola Piloto de Engenharia Química, que eles estudam o que não está muito visado na nossa grade curricular, como, por exemplo, corrosão, que é um estudo muito importante na indústria, e aí a gente não tem muito na nossa grade, então eles estudam esse tema e eles dão cursos de 20 horas, mini cursos de 20 horas desses temas para os estudantes de engenharia química, para que a gente possa se especializar ainda mais. Pode passar. Pronto. A gente também tem a empresa Júnior, que é a Nutec, que ela faz consultoria na área de engenharia química, alimentos e ambiental. E também elas atuam bastante nessas consultorias na parte de rotulagem, boas práticas de fabricação, mapeamento de processos e desenvolvimento de novos produtos. E também eles estão bem ligados nessa parte de marketing e de vendas. Pode passar. Pronto, e o PET, que é o programa que a gente faz parte, que é o Programa de Educação Tutorial, que tem como objetivo proporcionar aos alunos um benefício através do aprimoramento da sua formação acadêmica e à sociedade através da realização de estudos no campo da pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente atua nessas 3 áreas. A gente atua na pesquisa, porque cada petiano, ele é ele tem a obrigatoriedade de estar ligado a um laboratório desenvolvendo pesquisa, e a gente compartilha as pesquisas, os resultados da gente, entre a gente, é bem legal. E também a parte de ensino, porque cada petiano ele é responsável por ser monitor de uma disciplina da nossa graduação. Então, a gente faz monitoria, a gente faz aulões antes das provas e etc. E extensão, porque a gente realiza ações fora com diversos públicos, por exemplo, com crianças, que a gente faz o PET Educa, que é para conscientizar criancinhas mesmo, tipo, primeira série, sobre coisas relacionadas à engenharia química. Aí vocês podem se perguntar como é que a pessoa vai levar engenharia química para uma criança de 5 anos. Então, a gente fala de temas como meio ambiente, rios e etc., através de peças lúdicas. Então, a gente atua nesses 3 campos da engenharia química, e a gente, como petiana, a gente pode dizer que isso aprimora muito o que a gente pode dizer que é ser engenheiro, né? Que não é só, vou ficar aqui fazendo contas e mais contas e mexendo aqui com equipamentos. Não, a gente tem que aprender também a ser humano, a lidar com pessoas e a lidar com diversos públicos, que é o que nossas atividades de extensão nos proporcionam. Então, vamos dar aqui uma olhada nas dúvidas de vocês. Não, Raul vai falar uma coisa, né, Raul? Isso. Pode falar. Raul, tá mudo. Desculpa. Volte o slide. Precisa. Só pra... eu queria só deixar que, tipo, a gente colocou os da UFRN, mas cabe a você também procurar, que é a gente faz parte, mas cabe a você procurar, seja qual for a universidade que você escolher, provavelmente vai ter algo desse tipo, e você procure, porque é muito importante. Tipo, na minha experiência, eu entrei no PET no final da minha graduação, sabe? E eu gostaria, por exemplo, ser que nem Hernani, que entrou acho que foi o primeiro período ou foi o segundo, não foi, Hernani? Mano, tá ligado? Porque ele teve muito mais experiências boas, positivas, fora da graduação do que eu, entende? E aí, tipo,
eu gostaria de, nesse tempo curto, primeiro dizer tipo assim, você está em dúvida no que você vai fazer e você é uma pessoa que gosta de química, física e matemática. Eu particularmente gostava dos três, por isso que eu escolhi. Não recomendo escolher se você pensa só isso. Vá procurar tudo, vá assistir essa amostra de profissões, tá ligado? Não faça que nem eu fiz, por exemplo. Imaturo, procure ser mais maduro, coisa que nós não somos quando estamos no ensino médio. Não adianta achar, sou maduro, não é. A gente não é maduro, tá ligado? A gente tem que buscar posições maduras em algumas coisas em várias coisas da nossa vida. E eu queria deixar uma palavra, para dizer uma piada que eu acho muito importante. Se você é o cara que gosta dessas áreas, principalmente envolvendo física, matemática e engenharia, que a piada é o seguinte, que tem o engenheiro físico e o matemático, eles estão num hotel, e aí o engenheiro sai do quarto e vê um canto lá pegando fogo. Ele instantaneamente pega um cesto de lixo, bota água e apaga o fogo. E volta pro quarto. O físico, acontece a mesma situação, e o físico sai correndo pro andar de baixo, pega o extintor de incêndio, e aí ele chega lá, mas ele vê lá onde é que o fogo já tá maior, ele vê lá onde é que tá o canto onde o fogo tá saindo, coloca o extintor e consegue apagar, porque ele soube como fazer. E aí chega o matemático, e o matemático também vai passar pela mesma situação. Aí o matemático chega, vê o fogo rolando, né? E aí, o problema, e aí olha para o extintor, uma solução, e aí vai dormir. Aí, ou seja, o que é que eu queria deixar com essa piada? É que se você for o cara que é tipo assim, você tem um brilho nos olhos quando o seu professor tá. Eu queria deixar isso bem claro para quem já escolheu o que quer exatas, sabe? Tem pessoas que vão preferir humanas. Então, se você já decidiu o que quer exatas, se você for o cara que tem esse brilho nos olhos quando o seu professor está demonstrando alguma coisa e você, cara, desculpa o palavrão, que invocado, que massa isso aqui. Você provavelmente poderia ser um excelente matemático. Se você é um cara que digamos assim, tenta resolver o problema. Tipo assim, você resolve todos. Você gosta de resolver problemas assim de física, de medir coisas, de entender o mundo afora. Você provavelmente será um excelente físico, tem essa mentalidade. E se você gosta de resolver problemas, independentemente de resolver problemas, você será um ótimo engenheiro. Não que você, tipo, um excelente engenheiro também pode saber demonstrar tudo e calcular tudo, sabe? Mas tenha isso em mente que você vai ser um cara que vai resolver problemas. E isso aqui eu preciso falar. Um minuto. Cara, tem equilíbrio quando você for escolher seu curso. Tente ser equilibrado, sabe? Tente não pensar só de maneira felicidade, 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 sendo que a gente não sabe nem o que é felicidade. Tem um equilíbrio, isso é extremamente importante, claro, mas procure, você também tem que pagar suas contas, tá ligado? Você também tem que, você pese tudo na balança, velho. Pese tudo na balança, tenha uma inteligência emocional e saiba primeiro quem é você, sabe? Quem é você? Eu entrei nesse curso de forma diferente, sabe? Eu não tive aqui uma oportunidade dessa, como por exemplo, da amostra de profissões que está tendo agora. Gente, tem tempo de responder pergunta ainda ou já vai começar a próxima apresentação? Nós Poderia temos um responder. tempinho que é para organizar o outro pessoal que vai respondem e a gente manda pelo Instagram as respostas.
Eu acho que basicamente esse dos estados.
problema, quando estava finalizando já a engenharia química, desde já a gente agradece ao Raul, ao Hernani, à Isabelle, que se comprometeram com a gente e realizaram essa amostra incrível, né? Raul até comentou que se empolgou falando, então Foi a gente um pouco. proveitosa. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Muito, mas é @PETAQUFRN. Vou digitar aqui para os meninos passarem para vocês. Podem perguntar lá que a gente responde. Só o do PET já dá certo, né?